Vitor Birner. Vitor Birner, sabe o que eu queria de você? Boa noite. Uma nota para a atuação do São Paulo e a tua avaliação mediante a impressão que ficou no final de semana e a impressão que o São Paulo deixou hoje. Tudo bem? Tudo bem, William? Boa noite a você, boa noite aos colegas. Bem-vindo de novo, Paulo Calçade, de mais um longo período de férias. Né? A gente sabe que o Mengão quer ter esse direito, mas é um direito adquirido, conquistado com muito suor. Então vamos respeitar. Muito tempo de casa, né? Exatamente, e muita competência. E boa noite aos fãs e às fãs do esporte. Bom, você quer me complicar com essa pergunta, né, William? Porque eu sei lógico. Que me induzir a fazer um comentário com o qual eu já entendi o que você pensa, sem ter falado contigo antes, e eu concordo com você. Mas eu espero que o torcedor do São Paulo entenda o comentário, ou pelo menos aquele torcedor do São Paulo que gosta de olhar também para o futebol do time, além do resultado. Então é óbvio que se a gente for comparar o resultado de hoje com o resultado do final de semana, hoje o São Paulo deu um baile de atuação, se comparada à atuação do time contra o Flamengo. Mas eu estou falando só do resultado. Até porque eu acho também que era mais importante para o São Paulo ganhar hoje do que teria sido ganhar no final de semana. Porque o São Paulo não disputa o título do Campeonato Brasileiro e o São Paulo é um concorrente a ganhar a Copa do Brasil. E se o São Paulo ganhar a Copa do Brasil, terá encerrado com uma bela temporada. Se terminar no meio da tabela do Brasileiro, for campeão da Copa do Brasil, São Paulo terá uma temporada de sucesso depois de muito tempo. Então é óbvio que, sob esse ponto de vista, hoje foi melhor. Mas sob o ponto de vista da bola rolando, não. Eu dou uma atuação para o São Paulo. É que você perguntar que nota se daria para o São Paulo no final de semana. Eu teria que dar duas notas. Não, a nota de hoje. Não, só a nota de hoje, Birner. Só a nota de hoje. Então, mas aí vão perguntar que nota eu daria no final de semana. E aí, então fica à vontade, vai tranquilo. Vai tranquilo. Eu vou explicar com notas. O São Paulo, no final de semana, enquanto conseguiu correr, até 15 minutos do segundo tempo, nota 7,5 para o São Paulo. Depois, nota 2,5. 2, não jogou mais futebol. Hoje o São Paulo fez uma atuação nota 5,5. Generosamente, posso dar até uma nota 6. Deu mais espaço do que devia para o Vasco, que foi incompetente para finalizar. Acho que o São Paulo conseguiu aproveitar a marcação da primeira linha, né, a linha de zagueiros do Vasco, laterais, um pouco adiantada e fez muitos lançamentos nas costas. Acho que é uma coisa que o Lisca com o tempo vai corrigir, porque ele sabe posicionar sistemas de marcação. E hoje, ainda com pouco tempo de trabalho, não conseguiu fazer isso. Acho que o São Paulo no primeiro tempo foi melhor que o Vasco na maior parte do jogo. No segundo tempo a coisa estava equilibrada, até uma outra falha do Castan, que jogou mal no lance de cruzamento, e um gol do Pablo, jogador muito criticado, que garantiu o 2-0. Um bom resultado para o São Paulo diante daquilo que ele produziu. Professor Celso Zelt, vamos com aquela nossa brincadeira do copo meio cheio, meio vazio? Vamos olhar o copo meio cheio? Olha, o gol do Pablo, já por si só, já é um motivo de copo meio cheio, né? Porque teve gol do Pablo, quem sabe tira um pouco dessa pressão, né? Talvez da falta de confiança, que a gente pode falar de alguns lances onde pareceu que ele mostrou falta de confiança. Numa cobrança de escanteio do Reinaldo, assistência do Reinaldo também, voltando aí a equipe. E uma vitória por 2-0 em casa, que deixa a classificação bem encaminhada. Vamos lembrar, é o Vasco, tem jogo de volta e tudo. Mas lembrando que a Copa do Brasil não tem o gol qualificado. O São Paulo também não teria tomado gol em casa. Então, 2-0. São Paulo pode perder por 1-0. São Paulo pode, de repente, em São Januário, abrir o placar, ampliar a vantagem. Olhando o copo meio cheio, deixa o torcedor de São Paulo, a certo ponto, até um pouco aliviado com relação, pelo menos, à Copa do Brasil, né, professor? Deixa assim, William, companheiros, fãs do esporte, boa noite a todos. Eu vou ser um pouquinho mais bonzinho que o Birner, eu daria um 6,5, viu? Opa! Eu gostei do começo, São Paulo começou o jogo muito bem. Primeira bola do jogo, um lançamento do Reinaldo para o Rigoni, quase sai o gol. Depois tem o lançamento do Benítez para o Rigoni e sai o gol. Gostei daquela intensidade do São Paulo. É claro que o adversário ajudou e principalmente o setor defensivo do adversário, né? Do meio para frente, o Vasco até não fez uma partida ruim. Não foi uma partida covarde, não foi um jogo por uma bola. Mas atrás, o Vasco teve problemas muito sérios, principalmente com o Castan. Então, esse copo meio cheio fica aí por conta do que o São Paulo fez no começo do jogo. Tem que cuidar dessa irregularidade. Eu acho que o Pablo foi a cara desse jogo hoje, né? O resultado, para quem olha, assim, o Pablo fez um gol. Aliás, em Copa do Brasil, nos últimos 2 jogos, a média do Pablo é de 2 por partida.
já que ele fez 3 gols contra o 4 de julho de Piripiri, né? Mas só o futebol mesmo permite que o Pablo tenha chegado a um gol hoje com a atuação muito apagada que teve. Até estranho que ele ainda estivesse em campo, já que o Crespo mexeu em tanta gente, a começar pelo caso do Marquinhos, que é um jogador que eu não tiraria o embalo desse rapaz hoje, mas enfim, o São Paulo tem também outros problemas que explicam, embora na minha visão não justifiquem a saída do Marquinhos hoje. E se tem uma coisa que o Pablo não pode reclamar é de chances, né? Então eu acho que ele foi meio a cara do São Paulo hoje. Foi mais resultado do que atuação. Realmente o São Paulo foi desequilibrado no sentido do tempo do jogo, né? E o São Paulo é muito desequilibrado no tempo dos jogos, estando com o time completo ou não. O São Paulo cai muito de produção ao longo das partidas, por causa da questão física que a gente já repisou tantas vezes aqui. Mas ainda assim, o meu copo é um pouquinho mais cheio que o do Vitor Birner. Tem uns 2 dedinhos a mais, assim, naquele copinho americano. Eu daria um 6,5. Um 6,5 eu gostei, pelo menos do começo do São Paulo. O São Paulo precisa procurar um pouco mais de constância nas partidas. E hoje foi um outro exemplo disso. Hoje foi o contrário, né, professor? O Crespo, ele mexe no time e não põe o Pablo. Hoje ele mexeu e não tirou o Pablo. E deu o resultado que o Pablo fez o gol. Ele esqueceu o Pablo e o Pablo acabou achando o golzinho dele. E o Pablo acabou achando o golzinho dele. Professor Paulo Calçade, seja bem-vindo de volta ao Linha de Passe. As notas estão aumentando. O Birner começou com 6, o professor Celso Zelt foi para 6,5. Quero te ouvir, Calçade. Se vai aumentar, vai baixar, vai manter na mesma, tudo bem? Olá, William, olá companheiros, olá fã de esportes. Bom, nesse momento olímpico, depois de surf, você pode pegar, descartar a maior e a menor e a média das 3 que sobrarem. Boa. Eu acho que talvez o 6,5, mas o que me agradou primeiro foi poder ouvir São Paulo versus Vasco, sabe? Fiquei a semana toda ouvindo, acho muito legal, pelo Vasco até, porque é uma tristeza o Vasco estar mais uma vez na segunda divisão. Isso é terrível. Vasco, Botafogo, para mim, pelo menos a mim faz muito mal esse tipo de coisa. Eu acho que são equipes, clubes para jogar a primeira divisão, super tradicionais, tem torcida, mas a administração, a péssima, né, os levou à segunda divisão, como o Cruzeiro. E eu não acredito que os 3 vão subir. Então, isso é terrível para o futebol brasileiro, mas é um outro assunto para outro dia. O São Paulo fez o primeiro gol num erro do Vasco, que aí o Lisca vai ter que ter muito cuidado. Na bola longa, se agora que passar a imagem, preste atenção. A bola cai naquele corredor entre zagueiro e lateral. Cai entre Leandro Castan e Zeca. E aí a linha de 4 está voltando nesse corredorzinho em que entra a bola, surge a indecisão, o retorno que não é bem feito, e aí o São Paulo faz 1-0. E você vê o São Paulo com uma certa dificuldade, né, para desfrutar do 1-0, diante de uma equipe que naturalmente tem dificuldade. Então era a hora do São Paulo se fortalecer com 1-0 e aí jogar com mais posse, mais controle, retirando do adversário a possibilidade até de empatar ou de jogar com mais tranquilidade. E não foi isso que o São Paulo fez. Embora o resultado final seja fantástico, né? Se tem um 2-0 é ótimo nessa situação de Copa do Brasil. O resultado o Gino não deve questionar. Mas como o São Paulo chegou até ele, eu acho que vale. Aí mostra que o Crespo tem trabalho. E sobretudo o Lisca, né? O Lisca que assumiu o Vasco. A missão do Vasco, o vascaíno tem que entender isso. A Copa do Brasil tem que disputar, tem que tentar ganhar, tem que tentar faturar os prêmios em dinheiro que são ótimos. Mas assim, a grande demanda do Vasco nessa temporada é voltar à primeira divisão, né? Mas isso a gente não pode usar, William, como forma de atenuar o que aconteceu no campo, de minimizar as ações. Não, a gente só tem que entender que tem coisa mais importante, que é voltar. Mas eu acho que o Vasco foi, esse Vasco do Lisca, sem a bola, agressivo, um time que tentou ser dinâmico, um time que tentou ocupar os espaços. Você não viu um Vasco parado, você não viu ninguém observando, você não viu ninguém torcendo pelo companheiro, pelo que o companheiro faça, né? Não. Agora, o Lisca precisa
ajustar o Vasco. Isso vai dar trabalho. E o resultado de São Paulo foi muito bom. Eu acredito que o São Paulo vai passar. Sem dúvida. Ô Pedro, vou